Glórias a Deus, boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz estejam com todos. Meus irmãos, nós vamos meditar essa noite em Hebreus novamente. A última mensagem que eu preguei, nós meditamos em Hebreus, e eu gostaria de continuar meditando. Eu espero que nessa noite o Senhor fale com você, assim como falou comigo. Eu confesso que ao terminar esse sermão, curto sermão, mas ao terminar eu fiquei feliz por entender algumas coisas que eu quero passar para os irmãos e espero verdadeiramente que você saia alimentado daqui, que o Espírito Santo fale com você, amém? Eu confesso, pastor, que eu li mais Hebreus para escrever esse sermão do que para fazer a prova de seminário. Então nós vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 10, versículo 38. Que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar essa noite sobre a fé. Talvez não seja um modo convencional que a gente ouve falar sobre a fé, mas eu quero que os irmãos atentem os ouvidos para essa mensagem, que eu acredito que vai agregar muito na nossa alma, amém? Em outro versículo, lá em Hebreus 11:1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das realidades que não se veem. Então, eu quero falar sobre a verdadeira fé. Qual é a verdadeira fé? Assim como Paulo escreveu: o meu justo viverá pela fé. Aí, enquanto eu escrevia, eu lembrei de algo que aconteceu. Alguns irmãos vão lembrar, em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, um maratonista, o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele estava correndo. E aí um homem invadiu a pista e lançou ele para fora. E ele, meus irmãos, ele estava com vantagem na frente dos demais corredores. Ele treinou para isso e verdadeiramente ele ia conquistar aquela medalha de ouro. Só que ele foi impedido por alguém. E eu lembrei de Gálatas 5, versículo 7, que diz assim: vocês estavam indo tão bem, o que os convenceu a deixar de seguir a verdade? E essa história eu contei por quê? Porque ela retrata, em alguns momentos, a Bíblia retrata em alguns momentos a vida como uma corrida, como uma competição. Paulo, principalmente, ele fala isso, ele faz algumas comparações, corramos a carreira, sigo para o alvo, e etc. Mas existem dois tipos de corrida que eu quero falar aqui. Existe a corrida, vamos dizer, a material, a física, mas existe também a corrida espiritual. E na nossa corrida material, nessa busca pelo material, nós buscamos estudar, nós buscamos um bom emprego, como o testemunho que minha esposa acabou de contar, nós buscamos ter mais dinheiro, nós buscamos ter boa comida, nós buscamos ter uma vida confortável, e nada de errado nisso, nada de errado nisso. E nós nos empenhamos até com afinco para conseguir essas coisas. Porque, afinal de contas, sem dinheiro a gente não sobrevive, Nós precisamos trabalhar. Então, nós iniciamos essa corrida. Mas o problema está quando a gente está trilhando essa corrida e se esquece da principal, que é a corrida espiritual, na qual nós estamos. Tem um filósofo grego que tem uma frase que ele disse, que é: o homem trabalha como se nunca fosse morrer. Dando a ideia de que a gente empenha muito tempo, gasta a nossa vida somente tentando conquistar essas coisas, que a Bíblia chama de as demais coisas. E a gente gasta tempo, empenho, tentando enriquecer, tentando conquistar, tentando ser feliz,
e acaba se esquecendo da corrida espiritual. E a gente se esquece, né, dessa brevidade da vida. Semana passada eu estava conversando com mais 2 colegas no trabalho lá sobre uma PEC que foi aprovada no Senado sobre a aposentadoria especial dos agentes de saúde. Aí eu brinquei, né? Eu falei assim, para mim eu nem ligo muito, porque até eu completar a idade trabalhada, eu já estou com mais de 60 anos. Aí um deles falou assim, que quando ele era mais novo, ele pensava que queria viver só até os 60. Porque ele via a velhice como, né, problemática, via as pessoas doentes, e falava assim, eu quero viver só até os 60, chegar até os 60 tá bom. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, olhando dessa perspectiva, não falta muito tempo, hein? Aí o outro falou assim, e o pior, quando a gente olha para trás, o que a gente fez? Aí eu me lembrei na hora da passagem de Isaías, que diz, seca-se a erva e cai a sua flor. Porque embora a gente vivamos, né, como a Bíblia diz, 80, ou no máximo 120 anos, se a gente parar para pensar, é curta. E assim como Isaías, tem uma outra passagem que está lá em Salmos, que o salmista diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é só viver. Tem uma frase que tem muita gente fala, eu não sei a origem dela, mas lá no trabalho eu ouvi bastante essa frase, só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Dando aquela ideia de que, né, a vida é curta, você tem que aproveitar o máximo que você puder. E de toda ela não está errada. Na verdade é o contrário, né? A gente só se morre uma vez, e depois disso vem o juízo. E essa filosofia, ela acerta numa coisa, a vida é curta, mas, como o salmista disse, né, e eu acabei de falar, não é só viver, nós temos que buscar viver com sabedoria. E esse viver com sabedoria, considera o que o salmista falou, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance essa sabedoria, por quê? Para que a gente gaste verdadeiramente a nossa vida, de forma a honrar a Deus através das nossas vidas. E gastar ela correndo para o alvo, para o lado certo dessa caminhada. E por quê, né? Porque de uma hora para outra, meus irmãos, tudo pode mudar. Como eu contei essa história do Vanderlei Cordeiro, ele se preparou por anos. Ele se preparou por anos na alimentação, no exercício, porque ele queria conquistar a medalha de ouro. E ele foi nesse propósito, ele ia conquistar, mas aquele homem que invadiu a pista foi a adversidade na vida dele que frustrou os planos dele. Ele conquistou a medalha de bronze, mas o objetivo dele era de ouro. E a adversidade frustrou os planos dele. E a adversidade, meus irmãos, nós não esperamos. Ela simplesmente acontece. Uma demissão inesperada em um momento que você está passando por uma crise financeira. Uma notícia ruim, um acidente que de repente muda tudo. Vira a sua vida de ponta cabeça. E aí o que resta? Eu te respondo. Resta-nos a fé. E ela só não resta, ela deve nortear a nossa vida. A fé, ela é a base da vida do cristão. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que nós lemos no início, ele cita o profeta Abacuque. Ele diz, o meu justo viverá pela fé. E que fé é essa? Como nós vivemos por ela? Porque normalmente nós temos uma ideia errada do que é a fé. Principalmente quem veio de igrejas pentecostais vai entender, porque essa ideia errada que nós temos, ela é muito propagada ainda por essas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, porque nos ensinam a ter fé nas coisas, ensinam-nos a ter fé
nas bênçãos de Deus e não propriamente no Deus das bênçãos. Nós temos fé que o emprego virá, né? Nós temos fé que a vida financeira vai ser resolvida, nós temos fé que aquela causa na justiça de uma hora para outra vai sair, e nós temos fé que vamos conquistar a nossa casa, vamos conquistar o nosso carro, e eu tenho fé e eu me agarro nessa fé. Mas o que diz aqui em Hebreus, verdadeiramente, não é bem isso. Não é bem isso. Eu não estou falando que é errado a gente crer assim. Porque, afinal de contas, isso é uma esperança. É uma esperança legítima, eu não tenho dúvida. Mas isso não é a fé genuína que está escrito aqui na palavra de Deus. A fé não consiste nisso. A Bíblia chama isso de as demais coisas. Isso não significa a gente viver alimentando fantasias e negando a realidade, mas, pelo contrário, a esperança cristã, ela é cultivada no nosso coração. Paulo escreve em Filipenses que, quando ele estava preso, para você ver, Paulo estava preso e ele escreveu: pense nas coisas boas, tudo que é amável, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai. Não porque ele ignorava o sofrimento, mas porque nós nos recusamos a deixar que o sofrimento controle a nossa vida. Nós temos que recusar que as circunstâncias da vida, elas sufoquem a gente. Para entender essa fé, a gente tem que entender o contexto de Hebreus aqui, quando o autor escreve. Essa carta aqui nos dá a entender que os hebreus eram um povo crente. Quando essa carta chega para eles, eu já vou ler o versículo aqui, dá a entender que eles eram cristãos. Eles eram crentes, mas eram sofridos. Eles tinham amor e cuidavam dos seus irmãos, mas eles também passavam por dores e estavam cansados. Lá no capítulo 10, versículo 33 e 34, vamos ver isso que eu estou falando. Diz assim, ó: algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram com os que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores permanentes. Aleluia. Por causa desse sofrimento, meus irmãos, Hebreus diz que alguns estavam pensando em desistir. Alguns já estavam voltando para os rudimentos da lei. Estavam voltando para o judaísmo. E o judaísmo, como você bem sabe, ele não tem Cristo. Eles estavam abandonando a fé, porque o sofrimento em Cristo estava muito. Eles estavam padecendo perseguições, alguns mantinham a sua fé, mas alguns já estavam se afastando desse caminho. Então o autor escreve essa carta para afirmar e reafirmar a fé deles. Você vê isso no capítulo 2, versículo de 1 a 3, que diz assim: Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Glórias a Deus. Então ele está dizendo aqui, não negligencie a salvação. E existem outras advertências que eu vou citar, só não vamos ler o contexto, porque senão vai ficar muito longa. Que nem Paulo está escrito assim, em Hebreus mesmo, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está no capítulo 3. Em outra passagem ele fala, temamos não entrar no descanso de Deus, fazendo alusão aos hebreus que morreram no deserto por desobedecerem a Deus.
Em outra advertência, o autor chama o povo à maturidade. Esse nós vamos ler, está no capítulo 6, a partir do versículo 1. Que diz assim: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento. Fora essas advertências, existem muitas outras. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu espero que não esteja muito confuso o que eu estou falando, mas eu quero que a gente entenda que o nosso tempo, meus irmãos, é curto demais para a gente negligenciar a Cristo e a sua obra consumada na cruz. O nosso tempo na terra é curto demais para a gente pelo menos não tentar entender o que isso significa, o que Jesus fez por nós. Por quê? Aí a gente volta lá para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36. Que o autor diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, e com efeito tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Nós temos que manter a nossa perseverança, nós temos que insistir nela. O Senhor nos diz aqui que nós não devemos voltar atrás, que nós devemos manter, porque a promessa dele há de ser cumprida, ele vem e ele não tardará. E hoje há muitas pessoas, infelizmente, retrocedendo. Quando vocês lerem Hebreus, vocês perceberão que a todo momento nós somos chamados à atenção para perseverar nessa fé em Cristo e não voltar atrás, não retroceder. Ou seja, não deixar que a vida aqui, seja ela boa ou má, sufoque a nossa comunhão com Cristo. Ele nos exorta, você pode ver aqui que nós lemos aqui no capítulo 6, que ele não está falando para iniciantes na fé, ele está falando para pessoas que creram, que já foram instruídas pelos apóstolos, que não precisavam mais saber novamente da base das doutrinas. Mas ele estava falando para eles: sejam maduros, já passou dessa hora, está na hora de vocês firmarem sua fé em Cristo. Parece que vocês nunca ouviram falar disso, vocês não precisam mais falar. Se Deus quiser, nós voltaremos a falar nisso, mas vocês não precisam. Sejam maduros. Então nós não podemos deixar que essa vida sufoque a nossa confiança em Cristo. E essa é a fé genuína. Crer em Cristo independente da situação. A nossa fé tem que estar firmada nele, independente se a vida nossa seja boa ou ruim. E essa fé verdadeira, genuína, eu acredito que a essência está no que Paulo disse lá em Filipenses 4, versículo 12 e 13. Que ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi a viver por todo e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Isso é ter fé em Deus. E dentro dessa perspectiva, nós devemos correr a corrida que nos foi proposta.
Foi o que eu falei na última pregação. Nós devemos correr a corrida que nos foi proposta, dentro das nossas limitações, dentro das nossas condições, com aquilo que nos foi dado. Nós devemos buscar, sim, sempre melhorar. Nós queremos um emprego melhor, nós devemos nos empenhar em estudar, nós devemos trabalhar, nós devemos, se puder ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. Se puder, a gente tem que ir atrás. Mas isso não deve ser o nosso foco. As demais coisas não devem tomar prioridade na nossa vida acima do que Deus fala. Amai a Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso foco deve ser Cristo. E não propriamente a nossa vida aqui. A nossa vida aqui é secundária. Se acontecer, bem. Se não acontecer, glórias a Deus do mesmo jeito. E aqui em Hebreus nós encontramos outra exortação importantíssima. Lá em Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns irmãos, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por quê? Porque ainda hoje, meus irmãos, por causa do sofrimento, seja ele físico ou na alma, muitos estão se afastando. Muitos estão se afastando. Aí dizem que vão adorar a Deus em casa, do seu jeito. Mas não é isso que a Bíblia diz para nós. Ela fala, não façam isso. Não se afastem da igreja como muitos estão fazendo. Não façam isso. É orientação de Deus, é orientação bíblica. Nós devemos manter a comunhão, devemos nos manter conectados como o corpo de Cristo, porque é por meio dele que o Senhor fará a obra na terra. A ovelha perdida, se o pastor não for atrás, ela vai se machucar, ela vai se ferir, e se você estiver indo pelo caminho errado, pode ser que não dê tempo de você voltar atrás. Por isso a importância de a gente se manter correndo e gastando a nossa vida na direção certa, olhando para Cristo. Não sei se eu estou me fazendo compreendido, mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que a fé, de um modo simples, é colocar 100% da nossa confiança em Cristo. Não tem outra definição. É colocar 100% da nossa confiança em Cristo. Em Hebreus 11, de 1 a 3, está escrito: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé cremos e entendemos que o universo foi formado pela fé de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se você ler Hebreus com atenção e pedir direção para o Espírito, você vai ver que tudo aponta para Cristo. Tudo se consuma na cruz. O capítulo 11 de Hebreus, ele trata do que a gente chama de galeria dos heróis da fé. Mas por que eles foram heróis da fé, se a maioria deles, a Bíblia diz que eles não conquistaram a promessa? Eles não viram, a maioria deles não viu a promessa se cumprir. Abel foi assassinado. Abraão saiu da sua terra e não sabia nem para onde ia. Moisés, ele viu a terra, ele subiu no monte, ele viu a terra da promessa, mas ele não pôde entrar. E aí lá no versículo 13 de Hebreus 11 diz assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, porém, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam que estão procurando uma pátria. Todos viram, todos esses viram. Todos esses não viram a sua fé ser cumprida. Mas eles permaneceram firmes naquele que os chamou. Permaneceram firmes no propósito para o qual eles foram chamados. Se hoje eu acredito, se a gente perguntar, qual seria o fim de uma vida ideal? Talvez nós respondêssemos, ser próspero, vencer, enriquecer. Mas Deus, ele resume aqui, dizendo que todos morreram na fé.
Portanto, meus irmãos, o alvo da nossa vida é Cristo. E o autor de Hebreus aqui, ele faz outra coisa maravilhosa, que aqui ele enaltece Cristo de tal forma que fica... Eu quando li, eu falei assim, não tem como você pensar que a fé é outra coisa, a não ser crer de fato que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o próprio Deus. Ele enaltece Cristo aqui de uma forma que eu te aconselho a ler esse livro todo, porque ele é maravilhoso. Então ele enaltece Cristo aqui, ele deixa claro que, por exemplo, que Cristo ele é maior do que os anjos. E eu não sei se você sabe, mas os anjos eles tinham certa importância no meio do povo de Deus, porque foi por meio deles que Deus entregou muitas mensagens ao povo. Eles, inclusive, eles tiveram uma atuação física por algumas vezes, eles interviram na história, como no caso a passagem do rei Ezequias, que durante a noite o anjo feriu mais de 180 mil soldados assírios. Aí quando o povo acordou na manhã seguinte, se deparou com milhares de corpos ali. Então os anjos eles tiveram certa importância na história. E aí o autor ele fala aqui que Jesus ele é maior do que os anjos. Por quê? Porque Cristo ele não veio trazer uma mensagem, Ele mesmo foi a mensagem de Deus para nós. Ele não veio nos ajudar a caminhar aqui, Ele veio nos salvar. Cristo ele é superior aos anjos. E aí o autor continua dizendo que Cristo ele era maior do que Moisés. Por quê? Porque Moisés até hoje é uma figura respeitada, ele foi um líder que talvez não tenha existido outro igual, e hoje ele é respeitado no judaísmo como aquele que fez a diferença, o libertador. Mas aí o autor fala aqui que Cristo, ele é maior do que Moisés. Moisés ele tinha acesso a Deus, ele subiu no monte por algumas vezes e não morreu vendo ali, sentindo a presença de Deus. E Cristo, ele não teve acesso à presença de Deus. Ele foi o próprio Deus que desceu em nosso meio. Ele foi o próprio Deus que desceu em nosso meio. Ele não veio nos libertar do Egito. Ele veio nos libertar do pecado e da condenação eterna. Glórias a Deus. E aí o autor continua dizendo que ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno, que intercede por nós a todo momento. Que era outra figura proeminente na época, o sumo sacerdote. Ele é a pessoa de referência entre o povo de Deus, é aquele que intercedia pelo povo diante de Deus, entrava no Santo dos Santos, fazia o sacrifício diário pelos pecados do povo, falava com Deus. Mas esse sumo sacerdote, ele não era infalível, porque ele também tinha que fazer sacrifício pela própria vida. E esses sacerdotes morriam, tinha uma sucessão de sacerdotes. Alguns deles eram falhos, como os sumos sacerdotes da época de Jesus, cheios de pecado. E aí o autor enfatiza que Jesus, ele não é dessa linhagem levítica. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é rei e sacerdote eterno. E ele está neste momento intercedendo por nós diante do Pai. Você percebe como isso é maravilhoso, meus irmãos? E essa é a fé que a gente tem que ter nele. Jesus, ele abriu mão, o autor aqui fala, quando ele fala que Jesus é o sacerdote perfeito, nós vemos que Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou de si mesmo, a palavra de Deus diz, ele veio para essa terra, como homem, sofreu todas as tentações que a gente sofre, só que sem pecado. Por quê? Porque ele agora nos compreende na forma humana o que a gente sente, que a gente sofre, e ele intercede junto ao Pai por nós. Porque diariamente o nosso acusador está diante de Deus também nos acusando. A todo momento, você vai ver isso em Apocalipse, nós vamos ler. A todo momento o acusador,
está diante de Deus nos acusando, mas nós temos o sumo sacerdote perfeito, que intercede por nós junto ao Pai. E a Bíblia também diz lá em Hebreus que Ele é o sacrifício perfeito, que Ele morreu de uma vez por todas para nos purificar e nos dar a salvação. Ele é o próprio Deus que se manifestou, como eu disse, entre nós e nos reconciliou consigo mesmo. Então, meus irmãos, você vai ver que tudo aponta para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não precisamos de atalhos e subterfúgios. Eu não preciso de uma rosa ungida. Eu não preciso de uma caneta ungida. Eu não preciso de uma água benzida em cima da estante. Eu não preciso de uma toalhinha da fé. O que eu preciso é crer de coração. O que eu preciso é crer de coração e de alma. O Senhor disse, os meus olhos procurarão os fiéis dessa terra. Nós precisamos entender a palavra de Deus e nos colocarmos na direção do Espírito Santo e crer de todo o coração. E a palavra é clara quanto a isso. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não é mera religiosidade, nem um ritual, né? É relacionamento. Esses heróis da fé, que são mencionados em Hebreus 11, que não estão nem todos aqui, né? Que o autor aqui ainda cita outros que não colocou. Eles estão aqui por um motivo. E esse motivo não é para a gente reproduzir o que eles fizeram. Não é para a gente copiar os atos deles, mas é para a gente ver que Deus usou pessoas comuns, pessoas cheias de falha, e eles fizeram o impossível na terra, fizeram obras maravilhosas. A Bíblia diz que conquistaram reinos. Por quê? Por duas coisas. Porque eles creram e obedeceram a Deus. Eles creram tão somente. Muitos deles tinham na mente as promessas de Deus, e eu não vou dizer que eles não queriam, eles queriam, eles se alegravam com a promessa de receber a terra que emana leite e mel, mas a Bíblia fala que, dado o momento, eles reconhecem que eles são apenas peregrinos nessa terra, e eles almejavam uma pátria superior. Eles sabiam que tinha uma promessa e que talvez não fossem conquistar essa promessa terrena, mas eles não se importavam porque o foco deles não estava mais aqui, o foco deles estava nessa pátria superior, estava no céu. Então, eles creram e obedeceram. E eu já estou quase finalizando, meus irmãos. Vamos abrir em Apocalipse 12, 10 e 11, 12, versículos 10 e 11. Que diz assim: então ouvi uma voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Aí fala: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Glórias a Deus. Vocês entenderam aqui que as promessas de bênção eram as demais coisas. Eles declararam ser peregrinos, como eu disse. E a Bíblia diz: diante da morte eles não amaram a própria vida. Isso é fé genuína, sem mais. É fé. É crer em Cristo, independente da situação. É crer tão somente nele. Ele, sendo Deus, se esvaziou e veio a essa terra morrer em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância nele, não somente na terra. Se ele nos abençoar, amém. Mas se não, continuemos, nessa caminhada que ele nos colocou. E aí eu falo para quem está ouvindo, quem for ouvir essa mensagem um dia: se você um dia cogitou em parar,
em desistir, abandonar tudo, por motivos às vezes fúteis ou mesquinhos, se o pecado está batendo na sua porta, se você está sentindo aquele vazio existencial, eu rogo a Deus por você e te imploro, não faças isso, não abandone, não recue, permaneça firme na confiança em Cristo, independente da situação. E você que se afastou, meu irmão, ou está se afastando, sentindo a vida sem sabor, sentindo a fé esfriando, venha aos pés do Salvador. Venha aos pés do Salvador, entregue sua vida novamente a Ele. Nós somos apenas peregrinos dessa terra, meus irmãos. Tudo isso aqui vai passar, a beleza um dia acaba, as riquezas serão consumidas, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. E a palavra dele diz que nos foi dada a vida eterna, se tão somente crermos nele. Essa é a fé que nos sustenta. Porque o nosso Senhor em breve virá e não tardará. Aleluias, glórias a Deus. Então saiba disso, meu irmão. O Senhor tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que o amam. E a Bíblia fala que são coisas que os olhos não viram e nem subiram ao coração do homem. E eu espero verdadeiramente um dia poder dizer com você, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Perceba que Paulo ele não diz, eu construí igrejas, eu viajei pelo mundo, eu salvei muitas pessoas, trouxe muitas pessoas a Cristo, escrevi várias cartas. Nada disso, ele termina com, guardei a fé. Guardei a fé, tão somente. Aí eu concluo com Hebreus 12, versículo 2 e 3. Que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, pastor. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, Pai. Oramos a Ti neste momento, te agradecendo, a Deus amado. Eu espero que essa palavra, Senhor, chegue aos ouvidos dos meus irmãos, ó Pai, daqueles que necessitam ouvir, e que alegre o coração assim como alegrou o meu, ó Deus. Eu sou grato a Ti, Santo Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, que Tu demonstrou para com cada alma, Santo Deus, se esvaziando a si mesmo, ó Deus, deixando o Seu trono de glória e vindo a esta terra sofrer pelos nossos pecados. O Senhor não merecia, o Senhor não foi obrigado, mas assim mesmo o Senhor se ofereceu e se entregou por cada um de nós, ó Pai. Como poderemos nós ignorar tamanha bênção, tamanha graça que nos foi concedida, Senhor? Como poderíamos nós voltar atrás e ignorar esse sacrifício, Senhor, que Tu fizestes por nós? Ó Pai, aqueles que estão, ó Santo Deus, fracos na fé, eu te suplico, Deus, firma-os na Tua fé, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus amado, vá de encontro a cada uma dessas almas, ó Pai, e os convença verdadeiramente da justiça, do pecado e do juízo. Que faça a obra, ó Pai amado, e que a Tua palavra diz que é a maior obra do Espírito Santo, que é fazer com que os homens creiam no Senhor de todo o coração. Deus amado, eu apresento a Tua igreja, Santo Deus, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão deprimidos, ó Pai, angustiados, depressivos, ó Deus, e não importa o motivo, ó Senhor, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece cada alma, ó Deus, e eu entrego essas pessoas em Tuas mãos, ó Deus. E eu te rogo, ó Pai amado, para que o Senhor as fortaleça, Pai, que o Senhor visite realmente com Teu Espírito, ó Pai, que elas reconheçam, ó Pai amado, que não há caminho longe de Ti, Senhor, que precisamos retornar enquanto é tempo, que precisamos nos manter firme, ó Pai, e nos agarrar a esta fé, Senhor, a esta fé que nos sustenta, a essa fé que guia a nossa vida, porque nós sabemos, Senhor, nós cremos que o Senhor é o próprio Deus que nos resgatou e nos deu a vida eterna. E a Ti, ó Senhor, nós rendemos graças, nós rendemos louvor e Te damos glórias, ó Pai. Assim eu encerro essa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja, Senhor.